Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, senhor. Tudo bem, você? Tudo jóia, Ana. Tudo jóia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar nossa aula aí sobre vidas secas, Graciliano Ramos. Vamos lá, vamos lá. Para ajudar vocês aí a fazer mais uma prova nessa semana. Deixa eu só admitir o pessoal que a gente já começa o assunto, tá? O pessoal tá entrando aí na sala, então tô admitindo aí o pessoal. Isso aí, o Caetano já tá por aí, o Vitão já tá aí, o Aldo, Ana e a Gabi, vamos lá. Esperar mais alguns minutos aí. O pessoal chegar, a gente poder dar início à nossa aula, tá? Bom, eu já vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês, vamos lá para a apostila de vocês, para a gente poder ver um pouquinho de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Eu não sei se eu li um texto com vocês relacionado na última aula, na aula de segunda-feira. Eu li já algum texto relacionado com vidas secas ou não? Bom, se eu não li, eu vou ler então com vocês hoje um texto relacionado a vidas secas. Deixa eu ver a sala de espera, que tem mais gente aqui para entrar. Aí, muito bem. A Ana Beatriz já está com a gente. Gabi está aí também. Oi, Gabi. Oi, senhor, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá então. Vou colocar para vocês aí um texto de vidas secas que vai cair na prova de vocês para a gente dar uma analisada. Eu não sei se eu cheguei a ler com vocês, né? Eu perguntei aí o pessoal, acho que não lembra também. Mas tem um texto aí que fala sobre o filho dos personagens de Vida Seca querendo saber sobre o inferno. Eu li esse texto com vocês? Não? Não lembro, senhor. Eu acho que não, né? Então eu vou ler esse texto com vocês. A minha memória tá ruim, tá? Mas eu vou ler esse texto com vocês porque ele cai na prova de vocês, tá? Então, prestem atenção na leitura do texto que eu vou fazer agora. Vou abrir uma página aqui no Word e vou ler com vocês um trecho de Vidas Secas que cai na prova. Então, prestem atenção aqui nessa leitura que eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá, então. Nossa, Ju, que foto linda essa sua, filha. Obrigada, senhor. Então tá Bom dia, vamos lá. aliás. Bom dia, boa tarde, boa noite, Boa Japão. tarde, não sei, tô perdida. Vamos lá, eu também também perdi. Bom, muito bem. Ó, então, desculpa, esse trecho aqui, pessoal, vai cair na prova de vocês, tá bom? Esse trecho que eu vou ler com vocês. E aí eu vou sugerir que vocês vejam alguns aspectos desse trecho para poder fazer aí uma boa prova, tá? Aqueles que estão entrando agora na sala, sejam bem-vindos, certo? Vamos lá. Ó, é o filho da Sinhá Vitória querendo falar querendo perguntar para a Sinhá Vitória, que é a personagem principal, junto com o Fabiano de Vidas Secas, sobre uma palavra que ele tinha ouvido uma senhora falar, né? Uma outra pessoa falar, e aí ele acaba querendo saber sobre essa palavra. Só que algumas circunstâncias dificultam essa comunicação entre o menino e os pais. Então eu vou ler com vocês e vou explicando, tá? Vamos lá. Apareceu aí para vocês já o Word aí? Apareceu. Apareceu, senhor. Então tá bom. A Giovana Estraza
Tá aparecendo aqui para mim com uns três aparelhos para ela querer entrar. Isso que é gostar da aula de português. Vamos lá. Eu nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinhá Terta, pediu informações. Sinhá Vitória, distraída, aludiu vagamente a um certo lugar ruim demais. E como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai. Encontrou-o sentado no chão com as pernas abertas, desenrolando um meio de sola. Bota o pé aqui. A ordem se cumpriu e Fabiano tomou a medida da alpercata, né? Que é a alpercata aí é uma sandália, né? Deu um traço com uma ponta da faca atrás do calcanhar. E atrás do calcanhar. Outro adiante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do calçado e bateu palmas. Arreda, moleque, arreda daqui. O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali, rondando timidamente, e arriscou a pergunta. Não obteve resposta. Voltou à cozinha. Foi pendurar-se a saia da mãe. Como é? Se a Vitória falou em espetos quentes e fogueira. A senhora já viu? Aí sim a Vitória se zangou. Achou insolente e aplicou um cocorote. O menino saiu indignado com a injustiça e atravessou o terreiro e escondeu-se debaixo das catingueiras, murchas à beira da lagoa vazia. Como não sabia falar direito, então, para quem tá com... Quem vai tirar um print aí... Para quem vai tirar um print aí, enfim... foque aí no... O menino não sabia falar direito, certo? Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas. Repetia sílabas, imitava os berros dos animais e o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora, tinha tido a ideia de aprender uma palavra com certeza importante, porque figurava na conversa de Sinhá Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão não. O irmão se admiraria, invejoso. Inferno, inferno. Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar algo ruim. Resolvera discutir com Sinhá Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem. Sinhá Vitória impunha-se autoridade visível e poderosa. Se houvesse feito menção de qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentava convencê-lo dando-lhe um cocorote, e isso lhe parecia um absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a única causa dos cascudos e puxavantes de orelhas. Era convicção. Tornava-o desconfiado. Fazia-o observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar Sinhá Vitória, porque ela estava bem disposta. Explicou a cachorrinha, com abundância de gritos e de gestos. Desculpa. Então, pessoal, aqui nós temos várias e várias dicas de como viviam em família os personagens de Vidas Secas, tá? E como era difícil a comunicação entre eles. Por quê? Porque o Fabiano, que é o personagem principal, ele era um homem rude, ele era um homem chucro, né? Que não só sabia arar a terra, né? E vivia sendo passado para trás, certo? Ele vivia sendo aí passado para trás, principalmente pelo soldado amarelo, né? Pelas pessoas que possuíam a terra, e por isso que nós temos em Vidas Secas
o sertanejo como sendo também, né, um tido como herói, mas que não tem tanto heroísmo. Ele tenta sair do Nordeste, né? Eu vou pôr aqui, vou interromper o compartilhamento, vou pôr de novo para vocês. Ele tenta sair do Nordeste para poder viver uma vida mais digna, né? Uma vida de retirante. Só que, mesmo assim, eles não conseguem atingir aí todas as o que era preciso para que eles saíssem desse mundo tão cruel, tá? Eu vou pôr para vocês mais um texto de Vidas Secas que cai na provinha de vocês aí dessa semana, e aí eu vou explicar, né, para vocês esse trecho aqui. Também está no Word, tá? Também está no Word. E também é um texto que cai na prova de vocês aí como uma dica para vocês nessa semana. Depois que eu der mais essa dica, aí sim, nós vamos para a apostila. Finalizamos aí o módulo para que vocês possam essa semana fazer a prova aí de uma maneira que dê para tirar a nota de vocês e também que vocês aprendam alguma coisa com a leitura, tá? Então eu vou para o Word novamente com vocês. Tudo bom, Yandra? Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, esse texto aí cai na prova de vocês também. É um fragmento de Vidas Secas. Olha a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucederam o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas. Ele se avizinhava a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeus. Não queria morrer. Ainda tensionava correr o mundo, ver terras, conhecer essa gente importante como seu Tomás de Bandoleira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca. Andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem. Fabiano coçou o queixo. Cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente, não seria um homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra. Governado pelos brancos, quase uma réis na fazenda alheia. Então, lembra da questão do naturalismo, que as pessoas tinham aí quase que uma feição animalesca, certo? Muitos traços de animais, é assim também que o nosso personagem principal de Vidas Secas ele aparecia, né? Ele achava que ele não ia realmente mais que ele não ia realmente mais viver, né? E que ele nunca poderia ser um homem de verdade, porque ele só seria mais uma cabeça de gado, certo? Então mostra o espírito animalesco também dessa fase, certo? Eu vou abrir com vocês, então, lá na página 28 de novo da apostila, para a gente poder trabalhar agora os outros livros, além do Angústia, que já foi trabalhado na primeira aula de vocês dessa semana, tá?
vamos lá. Página 31, tá? Eu vou colocar aí para vocês na página 31. É um trecho de Vidas Secas. É um trecho de Vidas Secas. Com a resposta para vocês, né? Alguém se habilita a ler esse trecho de Vidas Secas? O trecho Mudança? Eu leio, sir. Então tá bom, obrigado, Ana. Vai lá. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, tinha Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió, é isso? Aí, ó, isso. A tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, com o danado do diabo, gritou-lhe o pai. Muito bem. Então, assim, ó, eles não têm nem a chance de reclamar, eles tinham, esses meninos, né? Porque qualquer coisa que eles fossem falar, o pai não aceitava, né? Que o pai não aceitava que eles tinham que ser fortes. Então, assim, andaram o dia inteiro e aí o menino ficou molenga-lenga. O pai falou: ó, vamos, seu condenado do diabo, vamos andar que ainda não acabou o caminho. Então, para vocês verem a triste realidade, né, desse período literário. E é um período literário que se confunde com um período do Brasil, certo? Não tem como a gente desassociar literatura, história e arte, tá, pessoal? Então, é uma realidade que eles enfrentavam lá no sertão, certo? Então, assim, ó, a pergunta é: o chamado ciclo nordestino da moderna ficção brasileira compreende obras inspiradas em motivos sociais, entre os quais o flagelo das secas. Explique com base em elementos do trecho do capítulo por que Vidas Secas é considerado um romance regionalista. Ora, ele é regionalista porque ele mostra uma planície, né? Ele mostra toda uma... eu estou resumindo a resposta para vocês, tá? Ele é regionalista, né? Porque ele mostra toda uma planície nordestina. Então, a questão do sertão, certo? A questão aí das árvores, né? Planície avermelhada, areia seca, galos pelados da caatinga. Enfim, eu nunca tive oportunidade de estar nesses lugares, tá, pessoal? Mas eu já ouvi muitos missionários, pessoas, né, da igreja evangélica, da igreja católica mesmo, falando que já foram para, né, sei lá, eu não sei se vocês já foram, mas eu já ouvi muita gente falando que já foi para o Vale do Jequitinhonha, né, que é uma região lá, que não é o Nordeste, mas é uma região de Minas também muito prejudicada por essa questão da vegetação. O Vale do Jequitinhonha não chega a ser o Nordeste, mas está lá perto, porque é divisa com a Bahia, certo? E as pessoas dizem que realmente é uma situação muito dura, em que se tira a água realmente das plantas, né? Que se espera a chuva e a chuva não vem. E aí o grande sertão, né? O sertão de Vidas Secas bem bem posto aqui, tá? Bom, eu vou voltar um pouquinho com vocês. Vamos ver, para ler o objetivo de Vidas Secas e depois a gente continua. Por quê? Porque pode ser, é interessante que vocês dêem uma grifada em
em alguns aspectos aqui de vidas secas que pode ajudar na prova de vocês, tá? Então vamos lá, Vidas Secas é a história de uma família de retirantes que paradoxalmente não chega a construir propriamente uma história. A dura andança sobre a implacabilidade da seca, de certa forma, justifica a inutilidade da comunicação entre os membros da família. O fato de os meninos não apresentarem nome, as dificuldades linguísticas de Fabiano e a inquietação constante, bem como o sacrifício do papagaio que acompanhava a família e veio a transformar em alimento providencial. Então, quer dizer, os caras comeram até o papagaio, meu. A fome bateu, os caras mataram o papagaio para comer. Como se não bastassem tais infortúnios, Fabiano vem a ser preso pelo soldado amarelo, símbolo do autoritarismo local. Ao contrário de Fabiano, que se mostra matuto em tudo, sim, a Vitória apresenta sinais de ter vindo de um meio social menos duro. Baleia, a cachorra, consegue sentir e reagir com inteligência superior à média dos animais. E a média, até, pasmem vocês, a baleia ela consegue também superar a média de inteligência dos filhos do Fabiano. Então é como se confundisse, né, aí a questão animalesca aí da cachorra com os filhos, enfim. É algo do naturalismo, não é algo do modernismo, mas algumas obras, né, por mais que sejam de outro período literário, elas fulguram, né, elas transitam entre mais de um período literário. Então, o Vidas Secas tem muita coisa de naturalismo também, certo? Que é essa questão da humanização do animal e o ser humano ser algo mais animalesco, ser algo mais nocivo, ser algo mais instintivo, certo? Isso aí vem também, presente em Vidas Secas. Fabiano vem a ser preso, nananã. Sua humanização progressiva acompanha também a progressiva animalização dos membros da família. Então, a cachorra vai sendo humanizada e os membros da família vão sendo animalizados. Lembrando que o nome da cachorra é Baleia, mas a cachorra é magra que dói, certo? Mas o nome dela é Baleia. Sua humanização. Fabiano tem de sacrificar a cachorra por suspeitar que ela estivesse padecendo de raiva. Embora se revolte contra as contas do patrão, Fabiano tem de aceitá-la para não perder o emprego. Então, tinha essa questão, e aí a gente viu, eu não sei se vocês já assistiram alguma novela de época, enfim, a questão do quanto mais eu trabalho, parece que menos eu recebo, e aí eu tenho nessas vilas, né, no sertão, nos rincões, nos cantões do Brasil, o que acontece? Quem vende o alimento é o próprio dono da fazenda, certo? Então, se eu vendo esse alimento, eu vou marcando na caderneta, vai chegar uma hora que o cara que está trabalhando para mim, ele não vai ter como me pagar. Isso acontecia com o Fabiano. Parecia que ele trabalhava só para comer e mais nada. Ele não tinha nada, ele não podia se revoltar contra o patrão, certo? Ele tinha que aceitar para não perder o emprego. Então, seu reencontro com o soldado amarelo, de... depois, em plena caatinga, faz-lhe reconhecer sua própria superioridade. Acaba perdoando e ensinando ao soldado o caminho de volta. Mas a temida seca sem fim está chegando. Os retirantes têm de partir outra vez e retomam o caminho de sempre. No pensamento de Fabiano brilha uma certa esperança materializada pelas promessas de chegar ao sul do país. Pessoal, quando fala chegar ao sul do país, não é necessariamente a região sul, tá? É aqui, sul, desculpa, preciso tomar uma água. Sul e sudeste, tá? Vamos lá. Continuando, então nós vimos aí Vidas Secas e Angústia. Na prova de vocês é isso que vai cair, tá? É Vidas Secas e Angústia. Deixa eu só pegar algumas outras questões aqui.
Eu vou deixar na tela para vocês copiarem a resposta e aquela que eu achar relevante, tá? A questão que eu achar mais relevante, eu coloco para vocês aí, tá? Então aqui nós já tínhamos respondido, certo? Agora eu estou na página de número 33, eu vou deixar aí para vocês responderem, são questões do Enem sobre vidas secas, né? Questões mais interpretativas do que literárias, eu posso dizer para vocês, né? Porque é muito difícil o Enem cobrar literatura a grosso modo, tá? Na maioria das vezes o que o Enem faz é jogar a literatura junto com interpretação de texto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler esse enxerto para vocês, esse da questão número 6, né? Que é aí o texto 1 e texto 2, né? Eu vou ler só esse aqui, que não é um trecho de Vidas Secas. É mais é um estudo sobre, tá? É um estudo sobre o livro Vidas Secas, mas não é um trecho do livro Vidas Secas. Então diz assim, ó. Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável. Não há solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca e uma constituição de narrador em que o narrador e criatura se tocam, mas não se identificam. Se cair alguma pergunta, pessoal, no vestibular, se cair alguma pergunta sobre o estilo, né, de texto de Vidas Secas, ele é um estilo em que nós temos um discurso, qual tipo de discurso, tá? Se cair uma pergunta no vestibular sobre o discurso em Vidas Secas, é um discurso indireto livre, na maioria das vezes, tá? Que é aquele discurso em que se misturam a fala do narrador com a fala do personagem. Então, em um momento, não dá para você saber se é o narrador que está falando ou se é Fabiano que está falando, tá? Então, continuando a leitura. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira, naquele momento, o pobre, o despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz controle narrativa, dar conta de uma riqueza humana de que essas pessoas são plenamente capazes. Ora, até então, né, não sei se vocês se lembram, mas o único herói que a gente teve para a literatura, até então na literatura em língua portuguesa do Brasil, foi o Macunaíma. E não era um herói, era um anti-herói, certo? E aí o que acontece? O sertanejo, o Fabiano, ele vai tentar, né? As pessoas vão tentar transformar dele um herói. Mas ainda assim, para muitos aqui no Brasil, para muitos até escritores, para quem participava da massa literária, esse tipo de pessoa não tinha que opinar muito, certo? Não tinha com que contribuir, né? É a mesma coisa, sei lá, eu não sei, não conheço a família de vocês, mas a minha avó, por exemplo, a minha avó não tem a quarta série, ela parou de estudar, acho que na quarta série, mas ela faz conta de matemática, que é uma beleza, né? De cabeça ainda, né? Tem 70 e poucos anos, mas faz conta de matemática. São saberes, pessoal, que as pessoas aprendem com a vida, com a necessidade. E com o Vidas Secas, o Graciliano Ramos vem mostrar que não, peraí, eles são do sertão, eles têm uma vida difícil,
mas eles podem contribuir com alguma coisa, apesar de serem rúgidos, né, de serem, não serem muito dados a conversar, a gente pode aprender com a história. Eu não sei se na casa de vocês, na família de vocês, tem casos assim. Na minha tem, de pessoas que não estudaram muito, mas que mesmo assim são de uma sabedoria que é impressionante, tá? Então aí vocês têm, a 6 vai perguntar justamente isso, sobre o texto 2, verifica-se que o autor utiliza da linguagem formal, né, para problematizar aí a questão das vidas secas, tá? Vocês têm os quadros do Portinari, né, sobre os retirantes. Esse quadro é o mais emblemático deles, tá? É o que mais interpreta... Isso aqui é o que mais interpreta o Vidas Secas, certo? Acho que é o que melhor interpreta esse quadro aqui, né? As crianças, o saco na cabeça, saco de roupa, saco da comida, indo de um lugar para o outro, enfim, tá? Muito bem. Aí vocês têm a resposta B. A leitura complementar de Vidas Secas. Nossa. A leitura complementar de Vidas Secas. Eu sugiro que vocês façam, tá? É interessante vocês fazerem essa leitura complementar. Aí nós tínhamos mais um módulo sobre... agora sobre Graciliano Ramos. São Bernardo, pessoal, não vai cair na prova de vocês, tá? O livro São Bernardo dele não cai. Mas é interessante vocês saberem um pouco da história, né? É a Fazenda São Bernardo, na verdade. O protagonista da história sente muita falta da esposa, que acaba morta, certo? Que é o Paulo Honório, né? É um fazendeiro, tem bastante terras aí. A gente pode até, em um outro momento, falar sobre, abrir mais sobre o livro São Bernardo, mas eu optei por essa prova, como eram só 5 questões, deixar de fora o livro São Bernardo e focar mesmo em Vidas Secas e no outro livro que nós vimos aqui do Graciliano Ramos na outra aula, tá bom? Que é o... Quem lembra o nome? Vocês estão aí ainda? Já foram almoçar? O do Graciliano? Isso, que é o Angústia. Angústia. Isso, então Angústia e Vidas Secas que caem nessa. O São Bernardo não cai, mas nós vamos fazer esse módulo para que vocês possam aí ter a apostila também preenchida, aqueles que não a preencheram ainda, tá? Então tem alguns exercícios propostos sobre o livro São Bernardo. E depois que a gente terminar esse aqui, né, eu já libero vocês para vocês almoçarem, ou para quem já almoçou, para poder fazer aí prova, descansar, enfim. Vocês tiveram quantas aulas hoje? Duas. Duas. Essa é a terceira? Uhum. Isso. Ah, entendi. Tá bom, eu tô na minha quinta hoje. Vamos lá. Esse texto aqui, o texto 3, ilustra bem a questão aí da Madalena, que acabou depois falecendo. O tic-tac do relógio diminuiu e os giros começaram a cantar. E Madalena surge do lado de lá da mesa. Digo baixinho: Madalena. A voz dela me chega aos ouvidos. Não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas, os objetos fundiram-se. E não enxergo sequer a toalha branca. Madalena. A voz de Madalena continua a acariciar-me. Que dizia ela? Pede-me naturalmente que mande algum dinheiro para o mestre Caetano.
Não obstante ele ter morrido, acho que vai trabalhar. Mandrião. A toalha reaparece, mas não sei se a toalha está... Mas não sei se é essa toalha sobre que tenho as mãos cruzadas ou a que estava aqui há 5 anos. O rumor do vento, dos sapatos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de manso e os passos de seu ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da igreja. Será realmente piada a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Talvez seja o mesmo pio daquele momento, daquele tempo. Agora seu ribeiro está conversando com Dona Glória no salão. Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Aqui, como vocês podem, né, observar, ele não sabe, ele está perdido no tempo aqui. Ele está pensando que ele está conversando com a Madalena, que é a esposa dele, só que a Madalena já faleceu. Então ele está revivendo esse momento através dessa cena. Ele está meio perturbado, tá ok? Essa é a situação que tem acontecido aqui, a duplicidade temporal, tá? Eu vou deixar para vocês agora. Espera só um minutinho, pessoal. Só mais essas respostas. E aí depois eu já finalizo a aula, tá? Não precisa copiar tudo, né? Não precisa copiar tudo, pode só tirar um print aí. Depois vocês copiem a resposta com mais calma, que senão não vai dar tempo. Certo? Aí faz uma mistura entre os textos, né? Sobre a questão aí do Júlio Tavares aqui, ó. Nessa pergunta já é sobre angústia, ó. A cólera engasgava-me é a mesma coisa que a raiva me deixava engasgado, tá? É um trecho de angústia. Mais uma vez, Julião Tavares aí formando um triângulo amoroso com a Marina, né? E com o Luiz da Silva, com uma morte mórbida, né? Com uma morte bem triste, né? Com estrangulamento, tá? Isso é importante para vocês, tá, pessoal? Ele foi estrangulado. Cai na prova de vocês também. Alguma coisa sobre. Mais 2 minutos com essa página e depois eu já finalizo com vocês, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem, senhor. Então tá bom. Lembrando que vidas secas e principalmente aí, a angústia é o carro-chefe para vocês matarem as 5 questões. Tudo que caiu nessas 2 aulas é o que vocês vão poder ver ali na prova, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a cooperação de vocês, agradecendo a paciência, desejando uma ótima semana para vocês, uma boa tarde, um beijo, um queijo e se espirrar, saúde. Tchau, pessoal, fui. Tchau, senhor. Fui, bye, bye. Boa prova lá Tchau, para senhor. vocês. Tchau, beijão, tchau. Boa semana. Obrigado, tchau, tamo junto. Tchau, rapaziada, tchau, moçada. Beijo, tchau.